Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Estão já me ouvindo, todo mundo? Está todo mundo me ouvindo? Perfeito. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Eduardo Matos. Esse é o GRC Talks, né? Nós estamos na nossa segunda edição, no segundo ano seguido. Aliás, com um crescimento muito significativo em relação ao GRC Talks do ano passado, de 2022, que já foi muito bom, que contou com um pouco mais de 5.000 inscritos. E essa nossa edição do GRC Talks de 2023 já está se aproximando dos 11.000 inscritos, né? Essa edição está acontecendo essa semana, de 11 a 14 de abril. Hoje é o quinto dia de evento e esse é o painel de número 7, onde nós vamos falar de SOX e GRC, tá ok? Eu vou fazer agora a leitura de um aviso e eu já volto na sequência apresentando os nossos convidados, os nossos painelistas, ok? Antes de darmos início aos painéis de discussão, gostaríamos de enfatizar que a organização do GRC Talks não se responsabiliza pelas opiniões ou declarações feitas pelos palestrantes ou espectadores durante o evento. Embora façamos o possível para garantir que todas as informações compartilhadas sejam precisas e relevantes, é importante lembrar que as opiniões expressas são de responsabilidade exclusiva de quem as profere. Nosso objetivo aqui é fornecer um fórum aberto e seguro para que as pessoas possam compartilhar suas ideias e experiências e aprender com os outros. Esperamos que as discussões aqui realizadas sejam respeitosas e construtivas para todos os envolvidos. Tá ok, pessoal? Olá mais uma vez, muito boa tarde. E eu vou começar aqui, então, a apresentação dos nossos painelistas aqui, né? Aproveitar que a nossa audiência de largada, de começo, já é boa, né? O primeiro painelista, né, ou a primeira que eu vou mencionar aqui, é a Lerrânia Mello. Ela é auditora especialista na Stellantis, né? Eu descobri agora há pouco que a Stellantis, então, eu achava que a Stellantis era uma empresa do grupo Fiat, mas é a junção de Peugeot, Citroën, Fiat e Chrysler, né? Então, são quase 20 empresas juntas. A Lerrânia é formada em Direito, né? Ela é bacharel em Direito pela PUC de Minas, tem MBA pela Universidade Federal de Lavras, ela está cursando mestrado no momento, e ela tem passagem, então, por essa empresa aí já há quase 12 anos, pelo que a gente falou agora há pouco, né? Lerrânia, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente. Fiquei muito honrada com o convite de poder estar aqui de novo, contribuindo com os conhecimentos que a gente agregou ao longo do tempo, fora tudo. Eu brinquei na última vez que o meu mestrado é em governança corporativa e o tema era SOX. Mas minha orientadora, ela falou assim, o tema tá ruim, muda, mas eu ainda acho que SOX é bom, estou aqui defendendo, então é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, muito obrigado pela sua participação. A Lerrânia que fala com aquele sotaque gostoso de Minas, né? Já dá um aroma de pão de queijo, enfim, ela está falando com a gente lá de... Você está em Lavras ou em Belo Horizonte? Hoje eu estou em Belo Horizonte. Onde você está em Belo Estou Horizonte. nessa vida de vai e volta, mas agora a minha sede oficial é BH mesmo. Perfeito, perfeito. O segundo painelista de hoje é o Reinaldo Oliari, né? Ou Oliari, como a gente chama. Ele é bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo, já atuou no começo da sua carreira no Santander, na Alcoa. Hoje ele é sócio na Deloitte do Brasil, onde ele está há quase 2 décadas, né? Hoje, agora, especificamente nesse momento, ele está falando com a gente de Melbourne, né? Não Melbourne na Austrália, né? O Melbourne na Flórida, nos Estados Unidos, ali do ladinho de Cabo Canaveral, onde a NASA lança os foguetes, enfim. E o Reinaldo, ele está em um cliente, né? Um cliente comum da Deloitte e da Perinit. Oliari, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela sua participação também. Não, obrigado, Eduardo, pelo convite. Aqui tá a primeira participação. Trabalho bastante com o tema aqui, então prazer aqui dividir o painel aqui. Rani, eu coordinei aqui contigo, então vai ser ótimo que tá. Bater um papo aqui gostoso, dividir um pouquinho a experiência que a gente tem, o que é bom, o que é ruim,
acho que talvez seja produtivo para todo mundo aqui aprender um pouco, né? Aprender é sempre bom. O Reinaldo é um profundo conhecedor do tema também, em SOX. Tenho aprendido também recentemente com ele, com o Leonardo de Cunto, que trabalha na Deloitte também, e o time dele, enfim. Mais uma vez, obrigado. E agora, né, o nosso terceiro panelista aqui, o terceiro participante, ele também é um importante parceiro da Perinit, né, o Claudinei Elias. Ele tem diversas formações acadêmicas também, né, inclusive como International Risk Manager, né, no Brasil e no exterior. Mas hoje ele é CEO e é fundador da Bravo GRC, né? E ele vai trazer aqui para o nosso debate ideias de muito valor, enfim, mas vai ter uma apresentação que logo mais vai ser apresentada, vai ser exposta aqui pelo nosso host, né, o Rodrigo Portes. E ele vai fazer essa apresentação, e essa apresentação, os dados dele, as informações que ele vai trazer, vão ajudar bastante aí a fomentar essa nossa conversa de hoje. Claudinei, boa tarde, seja bem-vindo também. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui dividindo esse painel. Vai ser super emocionante conversar sobre SOX e o além. And beyond. Beleza. Olha, é interessante desse nosso painel aqui, é que nós temos pessoas com características diferentes, todas conhecedoras de SOX, mas a Lerrânia, hoje, ela atua na auditoria, né? Então, ela testa exatamente as materialidades de Sarbanes-Oxley. Já o Reinaldo, ele atua nas consultorias, justamente, junto através da Deloitte, justamente identificando essas materialidades, enfim, executando controles, fazendo os testes, né, identificando os riscos. E no caso do Claudinei, ele é um especialista em tecnologia, né? A Bravo é um fornecedor de soluções de GRC e de tecnologia que tratam, inclusive, né, principalmente também do tema SOX, tá? Então, Lerrânia, eu vou começar com você. Eu sei que você tem até uma estrutura didática para explicar essa questão da SOX. Conta um pouquinho de como você teve contato com a Sarbanes-Oxley, o que é a Sarbanes-Oxley, né? Nem todo mundo, de repente, que está aqui no nosso painel é um especialista, é um conhecedor desse tema, e é importante que a gente traga essa informação, até no linguajar mais simplificado possível, enfim, para que as pessoas possam entender e fazer as conexões aqui entre as habilidades sua, do Reinaldo e do Claudinei. Fica à vontade, Lerrânia. Combinado. Eu acredito que a gente poder dar essa base para todo mundo vai ser importante, até para que as pessoas possam fazer as perguntas ao final e entender a importância que a SOX tem para as empresas hoje. Então, vamos lá. A SOX, ela é uma legislação americana. Ela foi proposta por 2 senadores que deram nome à lei, que é o Paul Sarbanes e Michael Oxley. Então, Lei Sarbanes-Oxley, que é o sobrenome deles. E o mais engraçado, um era democrata, o outro republicano. Então, acaba que nessa disparidade que a gente tem nos Estados Unidos de ter partidos diferentes e muito polarizados, a aprovação da lei ficou mais fácil nesse sentido. Então, a lei ela foi aprovada em 2002, e a lei ela foi aprovada após o escândalo contábil da Enron e outras companhias americanas também. E aí vocês devem estar se perguntando, quem é a Enron e que escândalo foi esse? Então, a Enron era uma das empresas de energia dos Estados Unidos, e sua queda foi resultado de um escândalo financeiro que envolvia manipulação contábil e fraude. Então, a empresa utilizava fraudes contábeis fraudulentas para esconder perda financeira e aumentar os lucros declarados nos balanços financeiros. Então, tinha, incluindo criação de empresa fictícia, utilização de contrato e parceria com outras empresas para transferir dívida e passivo, e isso foi descoberto em 2001, e isso envolveu, gente, 600 milhões de dólares naquela época, e acabou levando à falência. Então,
E esse escândalo não afetou só a Enron, ela afetou outras empresas também que também foram envolvidas em escândalos financeiros semelhantes. Então, a criação foi uma resposta do governo para restaurar a confiança, porque o mercado estava todo abalado por uma questão de uma empresa grande ter uma ação tão ruim como foi a Enron, e também aumentar a transparência e a responsabilidade das empresas. Um ponto importante, onde a SOX se aplica? Porque aqui a gente está falando de uma lei americana no Brasil. A SOX ela se aplica a todas as empresas de capital aberto que possuem ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Então, por mais que a empresa não seja americana, se ela tem a ação na Bolsa Americana, ela vai estar sob a SOX e os requerimentos que a SOX traz com ela. Se a gente traz alguns panoramas do que a SOX trouxe, ela trouxe a criação da Comissão de Valores Mobiliários, que é a SEC, acho que todo mundo aqui conhece hoje a SEC, justamente um órgão independente para fiscalizar as empresas. Fortaleceu muito as normas de governança corporativa, porque ela trouxe a obrigatoriedade de uma auditoria independente e de adoção de códigos de conduta e ética, melhoria na qualidade da informação financeira. Então, CEO e CFO agora são responsáveis, então eles vão ter que dar qualidade para os dados, exatidão nas informações, e também, claro, se você não traz uma informação que é fidedigna, você vai ser responsabilizado por isso. Então, multa, penalidade, prisão. Então, as pessoas ficaram mais preocupadas. E o mais legal, que aí a gente, como auditoria interna, prega todos os dias, o pessoal acha que é mentira, mas não é mentira. A proteção do denunciante. Então, todo denunciante de boa-fé, ele precisa ser protegido. E a SOX também prevê isso, de que eles estão protegidos contra a retaliação, eles podem reportar anonimamente nos canais, e isso ajudaria também a ver que algo não ia bem. Então, isso também trouxe vários benefícios. Claro, a qualidade da informação e o fortalecimento da governança corporativa, já mencionei. Os investidores vão estar mais confiantes, porque se eu sou transparente, se eu dou uma informação fidedigna, e se ele sabe que qualquer ato pode ser reportado a um órgão independente, isso fica muito melhor. E também padronização de práticas contábeis, porque as mesmas regras seguidas pelas mesmas empresas facilitaria bastante o controle. Então, gente, é mais ou menos um resumo bem básico, mas para que vocês possam entender a importância da SOX. A SOX não é só uma lei, ela acaba virando um modo de vida mesmo daquelas empresas que têm a ação, ela dita regra mesmo, ela dita padrão de controle. Então, daí um pouco da importância da lei, Eduardo. Perfeito, perfeito. Dentro da sua fala, você mencionou algumas obrigatoriedades, dentre elas, né, a obrigatoriedade de ter empresas independentes auditando, enfim. E aí eu acho que é o insight para a gente entrar com o Reinaldo, né? O Reinaldo trabalha com SOX e está lá agora na Flórida, exatamente num trabalho desse tipo. Reinaldo, a SOX é uma lei que foi aprovada lá nos Estados Unidos no início dos anos 2000. Estamos nós cá hoje em 2023. Ao longo desse tempo, com essa passagem destes anos, não é? E hoje, falando de 2023, o que você acha que evoluiu? O que mudou? O que melhorou? Dá a ideia, de acordo com a sua ótica. Eu sei que isso é o seu dia a dia, eu sei que você vive e trabalha isso, né? A gente já conversou outras vezes aqui, quando você está aqui no Brasil, a respeito do trabalho da Deloitte. Fala um pouquinho da SOX hoje para você e o que você faz, o que a Deloitte faz nos clientes, por favor. Bom, Edu, acho que dá para passar uma trajetória, acho que lá desde o começo da carreira, quando a lei foi implementada, as companhias ainda não... Bom, o que eu vou fazer? Qual que é o framework? Como é que eu faço isso? Porque a lei exige, eu tenho que ter controles internos para garantir que a demonstração financeira que está sendo emitida
ela é fidedigna, então o dividendo que o acionista vai receber, o valor da ação que está recebendo, se um banco vai emprestar dinheiro para a companhia, se ele pode confiar nos números que está ali na demonstração financeira da companhia também. Todos os stakeholders envolvidos, os usuários ali das informações financeiras da companhia têm que confiar em que o processo e as pessoas que estão trabalhando na elaboração desse documento ele é confiável. Então, acho que o Rani colocou, a lei teve um impacto muito forte, porque as pessoas não tinham esse cuidado. A governança das empresas era muito frágil, pouco estruturada. A gente nem todas as empresas tinham computador direito à época, tinha muita parte de controle, porque era feita em papel, muito papel. Hoje, com digitalização, a gente vê evolução. Então, de 2002 para cá, novas normas, refinamento, o próprio regulador norte-americano, que é a SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, o regulador que fiscaliza as auditorias, que é o PCAOB, também nos Estados Unidos, foi criando normas mais rígidas, exigindo metodologia do mercado, e aí toda a sofisticação que o mercado foi tendo de digitalização desse processo. Então, tanto de evidências, documentos, processos, ferramentas de sistema foram evoluindo, deixando os controles mais robustos. Mas não só os controles ficaram mais robustos, mas também as pessoas mais criativas também. Então, o risco de fraude, ou o risco de um erro, não necessariamente intencional, um erro, dado que as normas contábeis estão cada vez mais complexas, né? As transações ficam cada vez mais complexas. Hoje, um contador não consegue mais fazer todos os lançamentos contábeis sem a ajuda de especialistas. Às vezes ele precisa de perda esperada, ele precisa de um atuário, ele precisa de um matemático. O valuation de uma empresa, em cálculo de impairment, trazer a valor presente qual que é a taxa que vou utilizar para lease, uso de derivativo para proteção de fluxo de caixa. Então, são instrumentos e normas que foram também deixando a contabilidade mais robusta do ponto de vista de aproximar o valor da companhia mais próximo do valor justo de quanto ela vale, mas com esse monte de complexidade também, como é que eu tenho controle, como é que eu tenho uma governança suficiente para garantir que essas informações estão corretas, que eu posso confiar nessas informações. Então, a gente foi evoluindo com método, ferramentas ao longo dos anos, mas eu acho que parte desse webcast aqui com todos, a gente tem que se atualizar o tempo todo, sempre estar up to date, né? As evoluções acontecem e para que você tenha um ambiente robusto, as pessoas têm que saber o que é controle, estar atualizado com as ferramentas que tem disponível no mercado, o que tem de bom, entender se algo pode ser melhorado, fazer uma reciclagem nossa própria de cada dia, olhar os processos, os controles que a companhia tem no dia a dia. A nossa vida é dinâmica, né? A gente aprendeu no começo da nossa carreira, já mudou muito, né? Então, acho que a Sox foi evoluindo com todas as mudanças de mercado, de normas contábeis, produtos novos, novos segmentos de negócios. Acho que é um mix de evolução. E hoje, capacidade humana, acho que de tamanho das empresas que estão, de fato, sujeitas a sintomas OXEN, ou controles internos, que quando a companhia, menor que seja, tem que ter para você ter confiabilidade nos processos, nos dados, para tomada de decisão mais apurada, é um processo que a gente está sempre melhorando, só que tem sempre novidades acontecendo. Então não dá para parar. É um desafio de que, não, está muito melhor quando você olha para 10, 20 anos atrás, hoje está melhor, só que está mais difícil também se manter atualizado com tanta coisa que acontece e sem ajuda, normalmente sem seja uma ferramenta de um especialista, de atualização do time, você acaba tendo um gap aí que as empresas podem ter. Eu vejo isso em muitos dos clientes, falta de reciclagem, falta de atualização, falta de uma ferramenta apropriada, falta de olhar novamente e repensar o que foi feito até agora. Acho que tem bastante coisa que a gente dá para estender aqui por algumas horas, se a gente fosse falar. Bacana, bacana. Porque você sabe que
quando surgiu a Sarbanes e Oxley, eu trabalhava no Bradesco, eu trabalhava no departamento de câmbio, com comércio exterior, importação, exportação, notas de crédito à exportação, cédula de crédito à exportação, também as operações financeiras e todos os tipos, enfim, e era a época que estava, então, começando ali a SOX, o banco tinha que se adequar, e naquela época nós tínhamos uma demanda grande de Basileia. Eu lembro quanto esses dois elementos efervesceram ali dentro do banco, né, na nossa área de controles internos, enfim. Mas falando em inovação, e o Reinaldo falou também, e que ao longo desses 20 anos houve uma crescente, não só criatividade, você chamou de criatividade, foi isso, né? Você falou assim que aumentou muito a criatividade das pessoas acerca dos controles, enfim, as transações ficaram mais complexas, portanto, os controles ficam mais complexos. Então, eu vou pegar esse link para chamar o Claudinei, porque o Claudinei é um homem da tecnologia, né? Ele é a pessoa que pensa com tecnologia. E nesse sentido, Claudinei, que a gente já vai colocar a sua apresentação daí logo na sequência, mas dá uma palavrinha para a gente, o que as tecnologias que existem no mercado podem ajudar, podem auxiliar em um processo de controle como o de Sarbanes e Oxley, claro, segundo sua ótica, segundo a sua experiência. Por favor. Mano, eu acho que a pergunta é ótima. Eu acho que a tecnologia ela não só apoia as questões de Sarbanes-Oxley, mas uma empresa sem tecnologia é quase uma empresa sem alma hoje em dia, né? Se nós considerarmos que praticamente todas as empresas ou elas são nascentes digitais ou elas estão se tornando empresas digitais, falar em ter compliance com uma regulamentação tão complexa que não é restrita aos Estados Unidos, naturalmente é uma legislação americana que acabou sendo expandida para vários países, aí, como Inglaterra, Austrália, Brasil, e a gente vai falar um pouco disso, né? Então, quando você Perfeito. vai ter um compliance o grande objetivo dela é um compliance com essa regulamentação, você vai mexer com muitos processos corporativos, né? E normalmente são empresas que no Brasil são empresas normalmente maduras, grandes, que tenham processos complexos, né? E o que a gente tem observado, a gente tem uma área de research, e na nossa área de research a gente chegou à conclusão, a gente vai trazer esses números aí na apresentação, de que a utilização de tecnologia ela é feita em larga escala, né? O problema é que, às vezes, você não faz isso de uma forma integrada. Então, a nossa visão é de que esses processos e métodos e pessoas precisam estar conectados dentro de uma plataforma com o intuito de trespassar todos esses processos de governança. E os processos de governança da Sarbanes-Oxley, eles são muito vantajosos, apesar de serem extremamente trabalhosos, mas a gente tem que ponderar que existem outras questões que são relevantes hoje, como o fato de você estar em compliance com a SOX, automaticamente você está melhorando a sua governança, porque ela é um instrumento de melhoria da governança. Se ela é um instrumento de melhoria da governança, ela vai, de forma cross, ajudar todas as iniciativas de governança, inclusive a tão famosa e necessária iniciativa de Environmental Social Governance. Então, eu quero falar, inclusive, qual é a nossa visão em relação ao futuro da SOX, que eu acho que é super relevante. Eu acho que a gente tem questões globais hoje, empurrando a questão dos reportes financeiros, além dos reportes financeiros. Então, a gente vai ponderar que não é tão difícil de imaginar que a SOX vai ter que ser reformada para considerar os aspectos ESG e mensurar impactos, né? E esses controles, essas definições, elas vão ter que ser realizadas. Quando nós pensamos nisso, nós temos que ponderar que é muito provável que uma matriz de risco, e em 2013 a gente teve a instituição das práticas de gestão de riscos para efeito da definição dos controles para a SOX, demonstrando que risco é realmente um grande driver, tá certo? Quando a gente observa as práticas de risco, a gente não vai mais pensar, daqui a um tempo, apenas na questão de risco e retorno,
e levar em consideração seus controles de mitigação e tudo mais, mas também o impacto, né? E quando você olha uma matriz tridimensional dessa, a coisa vai ficar muito mais complexa. Então, a boa notícia é que a tecnologia ela pode ser usada em larga escala. Agora, tem que saber preparar essa tecnologia, levar as informações e os modelos e métodos para as pessoas certas, para que elas possam, de fato, conseguir receber essas informações no momento certo e responder tempestivamente, tá? Perfeito, perfeito. Olha só, informações, né? Que o Claudinei falou. Então, falando em informações, hoje nós temos, né, um aumento exponencial na quantidade de informações, né? Coisas dos dias atuais. Hoje nós temos ferramentas de background check, nós temos data analytics, nós temos os sistemas de ERP, CRMs, esse conjunto de soluções trazem uma série de informação. E aí eu te pergunto, Lerrânia, com essa quantidade, com esse aumento exponencial de informação, na sua opinião, ficou mais fácil ou mais difícil implementar SOX nas empresas? Como é que você enxerga, tem a visão de informação versus implantação? Você é um pouco mais nova do que a maioria de nós aqui, que está aqui na sala, talvez você, então, não tenha tido alguma experiência direta com isso lá em 2001, no momento em que a lei foi implementada. Mas, e você talvez já seja da era da quantidade de muitos dados, né? Talvez você já tenha vindo para o mundo profissional quando já existia um excesso de dados. Mas o que você acha? Os dados ajudam? Os dados atrapalham? Facilita sim ou não? Como é que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que o dado sem tratamento é só uma informação. Então, por mais que a gente tenha muitos dados, se a gente não conseguir organizar bem eles, a gente não vai sair do lugar. Isso vai ser para uma quantidade pequena de dado também. Então, por que eu estou falando isso? Porque a SOX, ela também é dividida em controles key e não key. Então, a gente tem que ter uma matriz de risco, a gente tem que conhecer o nosso negócio para que a gente possa definir aquilo que a gente quer controlar, aquilo que a gente não quer controlar, porque aquilo não vai afetar diretamente o meu negócio, e aqueles que eu quero controlar, aí vem tudo que o Claudinei falou, a gente vai ter uma ferramenta mais robusta para controlar. Então, respondendo a sua pergunta, os dados e a implementação, eu acredito que isso depende muito de quem está fazendo a gestão. Eu estou jogando um pouco de pimenta aqui na discussão, mas muito nesse sentido. A gente tem que saber tratar o dado, a gente tem que entender o risco. Eu sempre falo isso com os meus meninos. Você está auditando, ótimo. Mas qual que é o risco? Porque senão você vai ficar analisando e não vai sair do lugar. Você tem que focar naquilo que você acredita, baseado em todo um sistema, ser mais efetivo para a empresa ou não. Então, respondendo sua pergunta, acho que a massividade dos dados, desde que bem gestionada e controlada, não vai afetar na implementação. Mas essa é a minha Perfeito. humilde opinião. E aí, antes da gente retornar para o Claudinei com o conteúdo da apresentação, Oliari, você está acostumado a visitar empresas de diferentes segmentos, né? Agora você está aí numa empresa aeroespacial, né? Você também tem clientes de diversos outros segmentos. Você consegue perceber diferenças fundamentais na aplicabilidade das Sarbanes-Oxley de acordo com o segmento da empresa de atuação? Tem, acho que ótima pergunta. Alguns segmentos, eles são mais regulados do que outros. Então, você tem segmentos de energia, tem regulação específica, que acaba influenciando nos controles que a companhia tem que ter para atender o regulador. Bancos, seguradoras. Então, você adiciona mais uma camada de informação que acaba deixando os controles e processos um pouquinho mais complexos, porque você tem que atender
tanto proteger o CFO, CEO, no caso da área de controles internos, está ali para protegê-los, uma vez que a lei pega na pessoa física, né, não só na companhia, né? Então tem o risco é bem maior do que a gente está acostumado no Brasil, que muitas vezes tem pouquinho na CVM, formulário de referência, mas o rigor da lei norte-americana é bem mais forte. Segmentos menos regulados, ou seja, não tem um banco central, não tem ANAC, e aí você não tem... A aplicabilidade é um pouco mais simples, porque você foca só na transação da companhia, compliance com a norma contábil aplicável, seja IFRS ou US GAAP, né, o reporte que a companhia faz, ou outra norma que é a reconciliada, que a SEC aceite, né, de outros países. A grande dificuldade eu vejo também nas startups. Tem muitas companhias abrindo capital, agora seja no Brasil, ou querendo abrir capital na Nasdaq, que é uma análise mesmo, geralmente foca na análise. Tem movimentos de SPAC acontecendo agora, que é uma transação especial onde já tem uma companhia de capital aberta aqui nos Estados Unidos, tem dinheiro para fazer uma aquisição de empresas, inclusive no Brasil, para fazer essa abertura de capital. E do dia para a noite, a companhia que não era SOX se torna SOX. Esse eu diria que é o nível mais alto de complexidade, porque é uma mudança de cultura radical, em curto espaço de tempo, num ambiente regulatório bem mais robusto. Então, Perfeito. dinheiro vem, eu consigo captar, ter ações negociadas no mercado financeiro, só que esse dinheiro vem com um custo para você proteger o acionista, né? Então, dependendo, esses segmentos eu diria que são os mais complexos atualmente aqui, os clientes que eu trabalho. Perfeito. Eu também imagino que uma empresa que não tenha, vamos dizer assim, nenhum tipo de preparo em um curtíssimo espaço de tempo ter que ser uma empresa SOX deve dar um trabalho grande, né? E isso acontece de fato muito com as startups, que é uma coisa dos últimos anos, né? Claudinei, você já quer que a gente coloque a sua apresentação agora? Quer já tratar dos temas dela? Você quer falar também? Eu acho que é Pois não. melhor colocar, porque Tá bom. eu acho que isso já deveria, inclusive, ter colocado, porque isso é subsídio da discussão que a gente quer ter. Inclusive, tem algumas perguntas aí que eu acho que são interessantes, né? Mas vamos passar rapidinho por elas, só para, enfim, tem alguns pontos que os colegas colocaram. Pode passar o próximo slide. Só recapitulando aqui rapidamente, né? Que além, obviamente, das questões dos escândalos contábeis, eles não começaram nos Estados Unidos, né? Os escândalos contábeis é algo super histórico, né? Então, a gente trouxe, por exemplo, aí o case da Toshiba, né? A AIG, por exemplo, mais recentemente aqui no Brasil, Americanas e tudo mais, né? O fato é que, como foi muito bem colocado aí pelos colegas, a questão da falta de mecanismo foi um grande problema, daí a legislação, obviamente, foi contemplada, é uma legislação aí em números, né, são 11 capítulos, 69 artigos, é algo que é efetivamente focado para um compliance, né, com o objetivo de identificar, combater e prevenir fraudes que impactem o desempenho financeiro das empresas, ou seja, que não levem os investidores a erros, por exemplo, né, que foi o que aconteceu lá, com um foco de controle, transparência, segurança e redução de riscos empresariais. Próximo slide, por favor. Importante ter esse conceito, né? Sim. Entender que o arcabouço tecnológico, como foi perguntado pelo Eduardo, ele é de fundamental importância, né? Então, a governança de tecnologia, ela é uma aliada a uma governança eficiente, né? Então, é importante considerar que todos os processos, como, por exemplo, auditoria, controle de qualidade, controles internos, e os diversos frameworks, eles estão muito ligados à questão da tecnologia, como a questão de COBIT, por exemplo, né? Definir, por exemplo, quais são os registros que devem ser armazenados e por quanto tempo é uma das questões que a legislação solicita também. Então, isso tem que ser ponderado. Como fazer tudo isso sem tecnologia? É muito difícil. Perfeito. Próximo Perfeito. slide. Próximo, por gentileza.
E aí, trazendo um pouco de números e dados, que eu acho que todo mundo gosta muito de dados, né? Especialmente para as pessoas que têm um pouco menor, um conhecimento menor, estão iniciando nessas questões de governança, ou eventualmente até entraram para uma companhia que está em compliance. São milhares de empresas que têm que estar em compliance. A gente pode observar que os números aí, eles vêm crescendo, né? Então, uma vez que você vai ser listado, por exemplo, na Nasdaq ou na NYSE, né? Ou você tem, por exemplo, um ADR, você é obrigado a estar em compliance com essas organizações. No Brasil, são aproximadamente 76 empresas, então isso fica um pouquinho mais fácil de observar qual é a responsabilidade que o Brasil tem em relação a isso. Eu tenho observado que empresas que não são obrigadas a estar em compliance com a SOX têm se preparado porque você faz, às vezes, um IPO readiness, às vezes você quer preparar sua companhia para abrir capital nos Estados Unidos, por exemplo. Obviamente, você vai precisar estar em compliance com a SOX, então você pode estar iniciando esse processo antes de você ter a obrigatoriedade. Então, esse é um fator relevante, inclusive, para questões profissionais aqui. Próximo slide. Quais são as responsabilidades que eu acho que a gente não falou ainda, né? Então, tem a responsabilidade dos executivos, né? E aí, quando a gente fala de tecnologia, acho que a gente vai poder falar, é tão fundamental quanto a necessidade de você fazer, por exemplo, o processo de classificação ascendente, aprovação ascendente, ou seja, onde você tem que atestar que os níveis inferiores e superiores, até chegar no CEO, está ciente de que todas aquelas declarações estão corretas, né? Eu vi até que tem uma pergunta no chat que eu achei super interessante, Isso, relacionado à questão de como definir a quantidade. Quando você isso, observa quantidade de aí, amostras, né? a Quantidade de quantidade de amostras amostras, sugeridas. ela vai estar Deixa eu muito só ler a ligada, perguntinha aqui, Claudinei, desculpa, rapidinho. Para claro. testes de controle SOX, qual a quantidade de amostras sugeridas conforme tipo de recorrência do controle? Tá? Só para... Pois não, pode Eu vou continuar. deixar os meus amigos que estão em campo responder, mas assim, o que a gente tem observado como uma empresa de tecnologia e consultoria, a gente observa que isso está muito ligado ao nível de exposição material que você tem, está ligado aos key risks que você tem, e aí as definições do controle-chave. E a partir disso é que você vai definir quais são as amostras. Obviamente, vai depender do tamanho do teu negócio. Então, não necessariamente você vai saber qual é uma amostra. Uma amostra que é relevante para a Bravo é completamente diferente para uma companhia de bilhões de dólares. Então, esse é um ponto relevante, né? Falando de Perfeito. responsabilidade, a gente vê aí que tem as questões das multas, né? Questões de penas de reclusão, que é super relevante, e no limite até a exclusão da empresa da SEC, ou seja, o conselho, né, precisa estar observando isso. É um processo que afeta diretamente a definição da estratégia de negócios, né? Ou seja, e afeta todo o corpo diretivo. Isso que é um ponto relevante. E os stakeholders, os demais stakeholders também. Próximo slide, por favor. Observando aqui algo que é super relevante de investimentos, né? Quanto custa fazer isso, né? A gente tem aí que mais de 47% das empresas ainda não automatizaram esse processo, né? E a gente vem observando que o uso de tecnologia ele é extenso. Como eu tinha falado lá, se vocês observarem no gráfico aí, vocês vão ver que tem empresas que era uma minoria, por exemplo, ali em 2018, usando Machine Learning, hoje já tem 13% das empresas usando Machine Learning e Deep Learning para efeitos de compliance com a SOX. Isso não necessariamente tem a ver com uma ferramenta de governança e compliance, e sim com definições que as áreas de riscos e controles e auditoria estão à busca de usar ferramentas e tecnologia para facilitar o seu próprio trabalho. Então, as ferramentas sendo utilizadas hoje são as mais extensas, exatamente pelo nível de complexidade que se tem. E quando a gente observa a questão de recursos, a gente observa que empresas com 20 bilhões de dólares ou mais investem aproximadamente 2,1 milhões de dólares, ou seja, não é nada barato você estar em compliance com a SOX, né? Empresas ali que estão na faixa de 1 bi a 5 bi, como vocês podem observar aí, elas têm um custo que vai entre 800 a 1 milhão de dólares, ou seja, é custoso você estar em compliance. E fazer isso sem tecnologia é pior ainda. Próximo slide. Eu trago outro dado também, acho que para todos os profissionais isso aqui é super relevante, né? A utilização em massa de tecnologia
E aqui é um relatório que a gente tem, eu vou colocar os QR Codes ao final, se vocês quiserem, vocês podem baixar, a gente tem uma área de pesquisa aqui. A gente desenvolveu um relatório global da área de governança, e olha que interessante como a parte de softwares e serviços no mercado de governança e risk compliance está crescendo. E a gente observa um crescimento aí ao redor de 11% a 14%, dependendo da região, de 8% a 14%, dependendo da região, um CAGR anual de crescimento até 2027, 2028. Então, a gente observa, né, a gente já tem esse dado corrigido para 2027, 2028, aí no gráfico a gente está até 2025, mas a gente observa que o mercado de governança e compliance é um mercado que está crescendo assustadoramente e é um mercado que está sendo consolidado, né? Ontem mesmo a gente observou aí a aquisição da Sinvia adquirindo a Archer, por exemplo. Então, a gente observa que esse uso da tecnologia está cada vez mais extenso. Próximo slide. Bom, tendências para SOX, né? Uma questão da auditoria, o papel da auditoria está saindo de um trabalho quantitativo, né? E entra uma capacidade de análise, eu acho que é um ponto extremamente relevante. A análise de risco, ela não está apenas mais acontecendo, mas ela também está transacionando para uma análise de risco ágil, né? E com todas as metodologias ágeis, ou seja, usando dados em real time também, que é algo relevante, ou seja, você não vê opção de não usar tecnologia. A tomada de decisão, ela está muito ligada a riscos, retorno e impacto, e aí isso tem tudo a ver com a definição dos controles chaves que a organização vai ter. E observe que o fato de você estar em compliance com a Sarbanes-Oxley pode ser que também drive algumas das estratégias corporativas e objetivos corporativos que você pode ter, mexendo com métricas de todos os níveis, né? Isso traz uma governança mais eficiente, a gente vai pensar em indicadores, resultados, fluxo de caixa, saem reportes manuais, acho que o Eduardo colocou muito bem, a gente pegou essa época, né, pedidos pela autogestão e entram dashboards automatizados em tempo real, levando a informação certa para a pessoa certa no tempo certo. Isso é um ponto super relevante. Hoje não é só mais a data, lá que normalmente é março, abril, você tem que estar em compliance, mas é um processo que percorre o ano inteiro. Perfeito. Próximo. Só para colocar rapidamente, depois acho que vocês vão ter esse material, os guias rápidos que a gente tem, né? Então são vários guias que a gente tem, que vocês podem baixar gratuitamente. Os guias rápidos de SG, os aspectos de SG no mercado brasileiro. Próximo slide, para a gente terminar isso aí. E aí que o mercado global de governança, aí tem todos os dados, é um relatório extremamente aprofundado, e também a trilogia de governança é super relevante do ponto de vista conceitual, especialmente para quem está começando, né? Para quem já está estabelecido, e qual é a visão da governança do futuro, é um relatório que a gente fez em parceria com o MIT Sloan Review. Pode tirar, acho que, pessoal, e aí estão os meus contatos, fiquem à vontade, mas eu acho que a gente pode ter aí um material extremamente relevante para ser discutido. E eu queria, assim, já colocar em discussão com os colegas, né? Qual é essa visão de vocês sobre essa questão da quantificação? Eu fiquei bastante curioso aí para ver a visão de vocês também. Fica à vontade para falar, Oliari ou Lerrania. Assim, tem a quantidade de quantos itens. Bom, cada auditor ele defende a sua metodologia, então varia um pouco de cada entidade. Hoje, a gente tinha uma auditoria que anteriormente era muito mais baseada em estatística, tabela T-Student, você tem um intervalo de confiança lá de 95%, 98,9%, baseado numa amostragem de quantidade de eventos, quantos itens você tinha que testar e te dava uma segurança estatística. Essa tabela, ela hoje, as firmas de auditorias, elas olham, tá bom, qual que é o risco de cada conta, seja quantitativo e qualitativo. Então, pensando contas contábeis, falar uma bem simples aqui, caixa e bancos aqui. O banco, eu tenho reconciliação do extrato bancário de uma empresa. Ela tem poucas contas contábeis. Essa é uma atividade que deve ser feita provavelmente todos os dias numa tesouraria ou mensalmente na contabilidade para checar se o saldo bate com o extrato, o que são essas diferenças, se o sistema está integrado ou não. Então,
Se é uma atividade que acontece 12 vezes ao ano, você tem que ter uma amostragem suficiente para garantir que o controle aconteceu ao longo desses 12 meses. Você pode desenvolver a sua própria metodologia. Agora, Uhum. se é uma tesouraria que todo dia tem transação e você tem que checar esse caixa, você não vai pegar 2, 3 extratos. Então, o volume que você tem que testar de quantidades para saber se o fechamento de tesouraria de um banco, por exemplo, que tem risco regulatório, risco de Basileia. Então, essa é uma atividade que você tem que pegar uma amostra maior. Não tem uma tabela fixa. As firmas de auditorias Uhum. têm, a gente tem que usar a mesma metodologia, tem que ser consistente na política que é utilizada. Muitas empresas acabam tendo que atualizar essa tabela internamente, então é olhar se a sua tabela faz sentido, ela cobre o risco para que a demonstração financeira esteja ou não apropriada. Então, acho que testar pouco, às Perfeito. vezes você vai gastar pouco tempo no cobre o risco, testar um monte de coisa, falar: "Estou gastando muito tempo aqui, talvez seja melhor eu ter uma visão de risco, entender quais são as transações, quais contas eu tenho um potencial maior de ter erro", e aí você foca o esforço do seu time de controles internos nessas áreas, e aí você evita um erro material na demonstração financeira. Perfeito. Perfeito. E o Lerrânia? erro material, ele pode também mudar de empresa para empresa, e é complicado. Por isso que a gente precisa tomar um cuidado para não levarem o que a gente fala aqui também como verdade absoluta. Esse ponto que o Reinaldo colocou é muito importante, porque antes se trabalhava com 25 itens para populações maior que 250, ou seja, 10% da população, e que isso, às vezes, no valor, na quantidade, ajudaria, mas será que precisa? Será que numa empresa menor? Então, assim, acho que a gente tem que ter uma parcimônia de entender onde a empresa está inserida, entender a quantidade de itens aos quais são mais relevantes para a empresa e adequar essa metodologia àquela empresa específica. Então, aqui não tem receita de bolo, mas aqui Uhum. existem recomendações quanto ao risco. Tanto que a gente tem uma pergunta aqui de: podemos concluir que todos os controles que mitiguem erros, riscos de erros nas demonstrações devem ser considerados como chave? Mais uma vez, gente, depende de cada empresa. Vou voltar na minha fala anterior, porque isso é muito importante. A gente tem que conhecer o nosso processo. A gente tem que fazer um mapeamento robusto daqueles processos que a gente acredita haver mais riscos. Porque a gente tem controle SOX. Aí o Reinaldo pode me complementar, que não são financeiros, são operacionais. Porque no final do dia, se a minha operação não vai bem, o meu financeiro não vai bem por consequência. Então a gente tem que tomar um cuidado, que às vezes a gente vai falar só que é financeiro, pronto, acabou, eu tenho um risco material de $1 milhão, tenho que reportar. Muito cuidado, porque às vezes a gente tem essas situações mais operacionais que a gente também tem que ter um framework. Então, essa matriz de risco é muito importante. Então, gente, mapeie seu processo, entenda onde você tem ponto de controle, onde você deveria ter ponto de controle, entenda como esse controle vai ser realizado, que tipo de documentação você precisa ter, justamente para Perfeito. ele te dar a segurança de que você está cobrindo todos os pontos que sejam necessários. E aqui não é só SOX, a gente está falando para o bem financeiro saudável da empresa. Então, a gente não pode fazer as coisas só porque a SOX pede ou só porque a lei pede. A gente tem que pensar num futuro para a empresa saudável e como ela vai se manter mais perene e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto bastante importante da gente incluir também. Perfeito. Não, ótimo ponto, e eu te complementando, então, assim, primeiro eu tenho uma lei, acho que como a gente começou no começo, as empresas que querem ter ações ou dívidas negociadas nos Estados Unidos, tem ações lá, abre capital lá quem quer. Você abrir o capital, você tem que estar em compliance com essa lei. Essa lei pede que os Internal Controls of Financial Report, os controles internos sobre demonstrações financeiras, eles sejam robustos o suficiente
e colocam a responsabilidade em toda a governança da companhia e especificamente e colocam parágrafos específicos na lei, principalmente a 302, 906, tanto no CFO quanto no diretor, CEO e CFO. São as duas posições ali que respondem também na pessoa física. Para você ter uma demonstração financeira completa, você precisa ter um sistema que gere essas informações. Não dá para fazer todo em Excel, por exemplo, uma demonstração financeira com toda a complexidade que a gente tem hoje com uma empresa listada nos Estados Unidos. Daí, acho que tem uma pergunta para isso da Enterprise Risk Management. Esse ambiente de tecnologia, ele é bom o suficiente para gerar informações que vão para a demonstração financeira da companhia, o Form 20F, que é muito parecido com a forma de referência. Esse é um tópico que tem que ser avaliado. Segundo, quais são as áreas de obrigatoriedade, o que tem que ter? O RH gera folha de pagamento. Então, vai para a demonstração de resultado, seja por provisão, seja por custo. O jurídico faz análise das provisões de contingência. Ele gera essas informações, vão chegar na contabilidade ou na controladoria para chegar e vai para a demonstração financeira. É feito uma descontinuidade de uma área de negócios que não vai mais utilizar um pedaço da planta, da fábrica. Eu tenho impairment. E se não chegar essa informação dentro da demonstração financeira, você não capturar essas informações, a demonstração financeira vai errada para o mercado. Se isso for intencional, de alguém esconder isso é fraude. Então, tem que ter uma estrutura de governança suficiente para não permitir que pessoas façam individualmente erros ou cometam esses erros, seja de maneira voluntária ou involuntária. Então, quando não é questão de fraude, você tem que ter um ambiente onde tem um canal de denúncia, como a mencionou, para que você possa garantir que é um ambiente confidencial, o ambiente tem que ser ético, o tone of the top, ou seja, a auto-administração tem que comprar a ideia de que, não, eu quero ter um ambiente de governança bom, eu quero ter um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para fazer o certo, para que vocês possam confiar nas demonstrações financeiras da empresa e colocar o seu dinheiro ali. Trabalhando, vou investir esse dinheiro nessa entidade, ou vou pegar dinheiro de outras pessoas, quando eu sou de um fundo, um plano de pensão, garantir que esse ambiente, como um todo, eu possa confiar nessa companhia. Então, acho que esse é o principal fator aqui, quando a gente fala quais são os processos, controles, quais são as áreas, todas as áreas que envolvam informações que chegam nas demonstrações financeiras, tentando resumir aqui minha fala em uma frase. Perfeito, pessoal. Eduardo, eu queria Perfeito. responder essa questão do Enterprise Risk Management. Se eu puder. ia fazer ia direcionar para você, amigo. Ótimo. Eu ia falar relação do ERM com o SOX. Por gentileza, Claudinei. The True Enterprise Risk Management, né? A verdade é que a gestão integrada de riscos, ou a gestão corporativa de riscos, né? Ela é um processo, um método que vai embarcar todas as questões relacionadas a riscos, todas as questões relacionadas a controle e todo o ambiente de exposição da companhia. Portanto, SOX estaria dentro do arcabouço de Enterprise Risk Management, né? E não é que eu tenho que ter uma relação, ele é intrínseco. No momento que eu vou ter os processos de controles internos, naturalmente eu posso ter controles internos que estão ali ligados ao mundo do compliance, eu posso ter controles internos que estão ligados ao mundo da auditoria, eu posso ter controles internos que estão ligados ao mundo do soft control, que são os controles internos relacionados, por exemplo, aos programas de qualidade ou de normativas internas, e vou ter os controles internos que são ligados a SOX, eu sou SOX, né? Esse arcabouço todo, se você tem uma estratégia de Enterprise Risk Management, ela vai efetivamente estar dentro dessa estrutura, né? Todos os controles, todas as informações. Esse é um ponto super relevante a ser pensado. E, claro, uma companhia que efetivamente tem, e são poucas as companhias que têm essa visão, nós temos clientes aqui gigantescos, né? E com milhões de ativos, milhares de riscos, milhares de controles, plantas ao redor do mundo, e às vezes esses clientes eles não têm uma estratégia completa de Enterprise Risk Management. Então é um conceito que ele não necessariamente precisa ser aplicado na sua totalidade, mas ele também pode ser aplicado dentro da realidade da organização e da exposição que aquela organização tem.
Perfeito, perfeito. Pessoal, é uma pena que o nosso tempo está acabando, porque nós estamos com uma audiência muito boa, estão chegando muitas perguntas. Eu já vi que o Claudinei fez a captura e o compartilhamento aqui no webchat dos QR Codes, né, Claudinei? Para que as pessoas pudessem baixar. Eu queria só pegar aqui uma última pergunta que me chama a atenção. Essa pergunta vem do Esteilton Almeida. Ele fala: como fazer controle de um ambiente tão novo como o mundo das bets, das famosas casas de aposta que são tão comuns agora? E eu sei, por exemplo, eu conheci o Esteilton essa semana, participei de uma reunião. Eu sei que ele trabalha em uma empresa que é um BaaS, né, que é um Bank as a Service, e que faz toda essa parte de gestão de pagamentos, enfim, dessas empresas. Algum de vocês gostaria de falar? Nós temos um tempo curto, porque o Reinaldo Oliari já vai ser despejado lá da sala dele, lá onde ele está, lá na Flórida, mas quem puder responder rapidinho, dar essa resposta. Eu posso falar rapidinho aqui. Eu acho que independente do tipo de organização que você tem, essa organização ela pode ser mais ou menos regulamentada, ela não é tão regulamentada ainda nesse setor, mas o fato é que a visão de risco é fundamental para esse tipo de disposição que você vai ter. Ou seja, os processos, por exemplo, de conciliação financeira que você tem que ter em relação às apostas e o dinheiro que foi pago, por exemplo, e as premiações, só para ficar nisso, porque a gente não vai ter tempo de explorar, seria um dos processos que efetivamente eu olharia, tá certo? Então, acho que é totalmente possível você criar vários indicadores de riscos, indicadores de early warnings, que eu acho que são super relevantes para esse setor, uma vez que é algo super dinâmico. E você está num setor que é totalmente digital, então isso tem uma facilidade também bastante grande para você poder fazer isso. Respondi rápido. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu queria, então, dedicar aqui o último minutinho para que vocês pudessem se despedir. Eu começo pela Lerrânia, então daí depois eu vou para você, Claudinei. Eu finalizo lá com o Reinaldo também. Lerrânia, suas palavras finais. Eu agradeço muito a sua participação aqui, tá bem? Obrigado. Muito obrigada a todo mundo, aos colegas, a vocês da Perinity por lembrarem de mim e por me chamarem novamente. A todos que participaram pelas perguntas, pela atenção. A gente fica à disposição mesmo depois daqui, vocês podem contactar a gente via LinkedIn e tudo. E Isso. fica o nosso muito obrigada. E desculpa que eu não falei, dois recadinhos. O LinkedIn de todos vocês vai ser compartilhado com os participantes e junto com isso também o certificado leva 7 dias úteis, tá bom? Para ficar pronto. Obrigado, Lerrânia. Desculpa te interromper na hora da sua despedida aí, né? Passou muito rápido, né? Claudinei, vamos lá. Bom, obrigado demais por estar aqui com vocês. Espero que o Oliari fique bem aí. Ana, é um prazer enorme. Eduardo, obrigado pelo convite. Se me contatem aí no LinkedIn, no meu Instagram também. Perfeito. Claudinei Oliari, Dias vamos lá, Oficial. amigo. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Gosto do tema, né? SOX. É sempre bom falar aqui. Acho que ambiente de controle, tenho meus contatos. Então, vou aguardando um convite para o próximo aqui. Muito obrigado, pessoal. Tá certo, pessoal. Obrigado a todos vocês. E assim nós vamos encerrando o 7º painel da 2ª edição do GRC Talks. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.